Muito bem, sexto ano, olha só. Aula de história hoje, a gente vai ver a partir da página 90, do qual estamos falando a respeito de Atenas e Esparta. Então, ainda é sobre a Grécia, tá bom? Ainda estamos estudando sobre os gregos, esse povo que nos ensinou a democracia, e também outras áreas de conhecimento que deram origem à ciência, né? No caso a filosofia e a lógica. Então a gente vai entender que são duas cidades-estados, tá bom? Duas cidades-estados, também chamadas de polis, tá bom? Que ambas não se bicavam, vamos dizer assim. Atenas e Esparta não se compactuavam dos mesmos ideais, tá bom? Apesar de terem uma religião em comum e tal, falarem o mesmo idioma, enfim, mas na hora mesmo de se unir, não tinha como você juntar atenienses e espartanos e convidar para uma confraternização, não tinha como, impossível, eles não se gostavam. Atenas foi uma polis de onde surgiu um movimento cultural muito forte. Nós podemos então dizer, fale sobre Atenas. Você pode colocar que Atenas tinha uma manifestação muito forte na cultura, tá? Eles gostavam de teatro, gostavam de homenagear o deus Dioniso, né, que é o deus do teatro. Gostavam de homenagear seus antepassados por meio de lições de moral, enfim. Eles gostavam de contar histórias, gostavam de estudar lógica e também do diálogo, né? Enfim, as escolas atenienses eram escolas que preparavam para o diálogo, para a dialética, enfim. Esparta foi também uma polis que, ao contrário de Esparta, aliás, ao contrário de Atenas, Esparta vivia para aquele movimento de batalha, vivia para as batalhas, né? Era uma, digamos assim, uma polis ligada a atividades de guerra, tá bom? Então nós já vimos aí que em algumas ocasiões a Grécia nos ensinou a valorizar o ser humano como centro de todo conhecimento, né? Os gregos, por exemplo, eles não imaginavam jamais um ser humano que não fosse a junção do corpo e mente. Para eles isso não existia separadamente. Corpo e mente tinham que estar bem ligados, e os espartanos levavam isso muito a sério, inclusive que até crianças e mulheres tinham por obrigação fazer ginástica, praticar exercícios físicos para ter um corpo forte aliado a uma mente forte, tá? Os atenienses gostavam daquelas áreas mais culturais, onde a mente prevalecia sempre ao corpo. Em Esparta, o comum era ter uma forma de governo no formato de diarquia. Diarquia. Ou seja, dois governantes, tá bom? Ou dois governos. Atenas, por sua vez, já havia experimentado muitas formas de governo diferentes. Atenas já teve uma monarquia, monarquia nada mais é do que o governo de um rei, né? Governo de um rei, ou monarca, tanto faz, tá bom, gente? Ou rainha pode ser. Atenas já experimentou a tirania, digamos, é quando alguém manda do jeito que quer, né? É como se alguém tomasse o poder, desse um golpe de estado e mandasse ou governasse com mãos de ferro, né? Um governo de única pessoa, né? Um tirano, mas de forma absolutista, né? De forma bem absoluta, de maneira absoluta. Forma absoluta. O tirano não vai pensar duas vezes em cortar cabeças e praticar estrangulamentos da maneira que ele quiser. Ele faz o que ele quiser, né? Tirano. Um rei pode ser um tirano, por exemplo, né?
Atenas também teve uma outra forma de governo, que foi a oligarquia, que também, não se espantem se no Brasil também não já tiver acontecido, muitas vezes aconteceu. Em muitos lugares do mundo a oligarquia acontece até hoje. A oligarquia quer dizer governo de poucas pessoas, tá bom? Ou você pode também dizer que é um governo onde poucos participam, tá bom? Governo de poucas pessoas. E Atenas também nos deu o direito de ter um governo chamado de democracia. Democracia que nós utilizamos até hoje, tá bom? Como sendo uma manifestação de todo mundo, tá bom? Então chamamos democracia de governo do povo. O governo feito pelo povo. Professor, nós vivemos numa democracia? Sim, e algo mais também. Nós vivemos num momento de atividade democrática que leva a uma coisa chamada república. Tá bom? Uma coisa chamada república. Que a gente acha que é a mesma coisa, mas tem uma sutil diferençazinha. Na democracia, todos levantam a mão para escolher. Ou pelo menos a maioria vence, né? É uma ideia de que a maioria vai escolher. Tá bom, pessoal? Essa é a ideia de democracia. Espero que vocês compreendam o que eu estou falando. A gente vai precisar disso aqui lá nos próximos níveis. 8º ano, 7º ano, 9º ano, viu? Enquanto que na República, todos escolhem apenas um só para representar a todos. Escolhe-se apenas um para representar a vontade de todos. República quer dizer coisa pública. Como é que eu vou administrar o que não é meu, mas o que é de todos nós, tá bom, pessoal? Então a democracia ateniense fez nascer a república que os romanos adoravam, esse tipo de coisa. E nós também praticamos hoje em dia. Escolhemos alguém quando votamos em alguém, para ele representar a vontade democrática, tá bom? Então, meninos do sexto, meninas do sexto, vocês compreendendo isso aqui, vocês já dão um passo muito grande para os próximos níveis, tá bom? Com relação aos atenienses, eles também foram responsáveis, né, por muitas fundações, por assim dizer, né? Foi graças a eles que nós conhecemos, por exemplo, Sócrates, que nós vamos ter oportunidade de falar muito a respeito. Foi um grande conhecedor, um grande pensador, um grande filósofo. Teve muitos fãs, teve muitos alunos, teve muitas pessoas que gostavam do Sócrates, como por exemplo Platão, que não era ateniense, mas se mudou para Atenas, né? E lá conheceu os ensinamentos do grande mestre Sócrates. Pessoal, filósofo vem de filosofia, tá bom? Philos quer dizer amizade, o apego, né, amigo. Sofia quer dizer sabedoria. Por que eu tenho que saber disso, tio? Porque todo mundo tem que saber disso, gente. Viu? Todos nós temos que saber dessas coisas. Foi daqui que nasceu a nossa ciência. Se nós temos uma ciência hoje, foi porque antigamente o pessoal tinha uma filosofia no Ocidente, tá bom? A filosofia é a mamãe da ciência, a ciência é a filhinha da filosofia, beleza? Ótimo! Um dos grandes admiradores de Platão foi o Aristóteles.
Aristóteles. Não fala claramente do jeito que o tio está fazendo aqui, nesse esquemazinho aqui, no nosso livro, porque eles não estão na mesma página, vamos dizer assim, eles são falados em ocasiões diferentes, mas eles têm uma ligação muito próxima. Aristóteles foi quem realmente fez essa divisão de ciência, ciência exata, ciência natural, ciência humana. Aristóteles criou aquilo que nós chamamos de lógica aristotélica. Lógica. É um pouco complicado agora para compreender isso, mas eu quero deixar meus pequenos do 6º ano já inteirados desse tipo de coisa, desse tipo de assunto, porque foram os gregos que nos deram tudo isso. E não faz sentido estudar gregos sem ver um pouco do que eles nos legaram, né? Nos deixaram de herança, vamos dizer assim. Tá bom? Qualquer dia desses vamos brincar de lógica na classe e também em aulas online. Tem uns joguinhos de lógica interessantes, né? E olha o tanto que isso aqui é importante, né? Hoje, até no concurso público, você estuda lógica. Lógica não é uma coisa matemática somente, não. Você calcula sim, mas você também usa linguagem para estudar lógica. Tá bom? Enfim, aqui são algumas coisas importantes demais que os gregos nos legaram. Os gregos nos deram filosofia, ciência, lógica, enfim, deram um pensamento unindo corpo e mente, como nós já acabamos de falar a respeito disso aqui na aula, no slide passado. Então, em Atenas, vamos nos deter agora em Atenas. Vamos ver o que é que tinha em Atenas. Essa cidade que foi brilhante nesse sentido, de criar coisas, né? Então, em Atenas, como era formada a sociedade deles, como é que o pessoal lá se organizava. Sim, tinham os eupátridas, que eram os mais importantes. O eupátrida é aquele cara que pode votar, que pode ser votado, que pode levantar a mão para escolher alguém, ou que pode levantar a mão para condenar alguém, né? O eupátrida é uma espécie de cidadão, bom cidadão, né? Um bem-nascido, enfim. Vou colocar de bom cidadão aqui para a gente compreender, tá bom? Bom cidadão. Quem tinha mais direitos? Quem tinha mais direitos eram os eupátridas, tá bom? Em seguida vinham os metecos. Os metecos eram as pessoas que vinham morar em Atenas, mas que não eram da cidade. Eles não tinham direitos como os eupátridas, não. Tá bom? Embora muitos fizessem amizade com o pessoal aí, mas não tinham esses direitos todos. Os metecos não tinham direito algum, vamos dizer assim. Eles poderiam até conquistar alguma coisa, mas eles não tinham direito. Por exemplo, Platão era um meteco, né? O Platão não era de Atenas. Ele chegou lá para praticar esportes, que Atenas também tinha esportes. Não esqueçam que os Jogos Olímpicos foram criados pelos gregos também, já falamos disso alguma vez, tá bom? Não esqueçamos que os Jogos Olímpicos foram criados pelos gregos. E em Atenas tinha muitos ginásios para o pessoal praticar esporte. E Platão era um atleta. E o sonho dele era representar Atenas nos Jogos Olímpicos. Mas ele não conseguiu, né? Ele infelizmente não conseguiu e acabou se dedicando a uma outra área, que foi a área da sabedoria, né? Conhecimento, os estudos. Então, meteco é estrangeiro, tá? Estrangeiro. Ótimo, beleza. Os escravos, coitados, nem sem comentário, pelo amor de Deus. Os escravos não tinham direito a de jeito nenhum. Você imagina um escravo acorrentado, aquela pessoa que sofre todo dia, levando chibatada? Não. Não é bem assim também não. Um escravo é aquele que poderia, digamos assim, não tem condição de pagar uma dívida, ele oferece seus serviços até pagar aquela dívida, ou seja, ele é escravo por dívidas, poderia ser assim, tá bom? Escravidão era uma coisa comum no mundo antigo. No mundo antigo isso era uma coisa comum, era uma população muito numerosa. Mas infelizmente escravo dispensa até comentário. É escravo, não tem direito a nada, né? Tinha também uma outra classe social em Atenas, chamada de geomores, que eram os lavradores, que eram os agricultores, né?
agricultores. Tinham na agricultura o seu grande ponto máximo de sua principal atividade econômica. Eles trabalhavam para todo mundo viver, né? A gente, como eu falei para vocês, o território grego era montanhoso, né? Cidades como fossem ilhas ali. E plantar era uma coisa que muitas dessas ilhas nem tinham condição de fazer isso. Então muitas delas o pessoal se tacava no mar para resolver seus problemas por mar mesmo, né? Praticando a navegação até encontrar um novo meio de vida, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a página 91, a questão dos legisladores gregos atenienses, né? Os legisladores atenienses, nós temos aí um legislador chamado Drácon. Nós temos outro legislador chamado Solon. Que foram de muita importância, vamos dizer assim, porque eles praticavam os governos centralizados, né? Porém, eles foram bem populares, né? Governos centralizados que foram populares. Eles eram como se fossem juízes e governantes ao mesmo tempo, mas sendo populares, eles tinham também algumas causas que faziam bem à população, vamos dizer assim. Eles faziam coisas que agradavam ao povo, né? A gente vai ver que os romanos tiveram muitos governantes também populares, só que os romanos levavam isso mais ao extremo. Ser popular demais, dar aquela festa todo dia para o povão se divertir e ficar bêbado, mas os gregos não, os gregos eles eram mais moderados nessa questão. Bom, aqui ambos alteravam leis, né? Eles alteravam leis para beneficiar os menos privilegiados. E também o Solon, por exemplo, ele acabou com a escravidão por dívidas, né? Estamos falando por enquanto só de Atenas, tá bom, gente? Página 90 e 91. E tinha também os tiranos, né? Como já falamos para vocês sobre tirania, que foi uma forma de governo que os atenienses experimentaram. Os tiranos podem, ou digamos, eram pessoas que tinham poder nas mãos, tá? Concentravam o poder em suas mãos e governavam da maneira que eles queriam governar. E era muito comum alguém dar um golpe de estado de vez em quando nessas cidades gregas aí. Eram cidades pequenas e por conta disso não tinha muita guarnição assim para evitar golpes de estado, porque muitas vezes os guardas, o exército se unia com um desses caras, né, e dava um golpe de estado, tomava o poder à força. Os atenienses também se gabavam da questão de combater a corrupção. Eles faziam isso de forma bem interessante, ó. Eles combatiam a corrupção da seguinte maneira: se alguém fosse pego sendo político corrupto, a pessoa era expulsa da cidade de Atenas por 10 anos. O nome dessa expulsão era chamada de ostracismo. O cara foi comprovadamente corrupto, colocou a mãe para trabalhar no lugar e deu um salário milionário para ela. Essa pessoa era expulsa do governo e expulsa da cidade-estado por 10 anos. O nome disso é ostracismo. Pessoal, na próxima aula falaremos sobre Esparta, tá bom? Sobre a diarquia espartana, tá ok? Então, até mais, tchau, grande abraço, gente, valeu.